de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Quem está feliz aí, digam glória. Nosso Deus é maravilhoso, né? A unção que está neste lugar hoje é de forma sobrenatural, amém? Igreja, hoje Deus falou comigo a respeito de confiar nele, até mesmo diante das adversidades, amém? Quem quer aprender a confiar no Senhor, até mesmo quando tudo vai mal? Porque acontece, né? O mundo, ele distorce toda a palavra de Deus. E ele tem trazido um falso evangelho, onde as pessoas não podem ver nenhum cristão passar por alguma situação ruim, que ele fala assim: mas você não é de Deus? Você não é crente? Por que você está passando por isso? O mundo não pode te ver doente, que ele fala, só pode estar em pecado. O mundo não pode ver você passando por uma dificuldade financeira, uma crise no casamento, que eles falam assim para você: onde está o seu Deus? Quem já presenciou isso aí? Faz assim, ó. Mas nós somos de Cristo. Nós temos um Deus. Nós temos um advogado que é fiel e que está na nossa causa, que nos defende. E nós temos que aprender a confiar nesse Deus, mesmo quando estamos passando por provação. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos, capítulo 125. 125, tá, igreja? Na hora que vocês abrirem, fala assim, amém. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém, igreja? Igreja, nós temos que entender que o nosso Deus, Ele jamais vai falar da carne. Ele é espiritual. E a confiança que você tem que ter no coração em relação a Deus é que Ele é com você, independente de qualquer coisa. Aqui no primeiro versículo fala que os que confiam no Senhor, isso significa que tem pessoas que não confiam em Deus. Às vezes até ouvem falar do Senhor, até sabem que Ele existe. Alguns nem reconhecem a soberania de Deus, nem reconhecem que Deus existe. Só sabe da ciência, só quer acreditar na ciência, não quer acreditar que existe um Deus que é eterno, que existe um Deus que é criador, que existe um Deus que é grande, que é vivo e que é eficaz. Mas aqui a Bíblia disse que você que está sentado aí, se você confiar no Senhor, na força, no poder dEle, você será como um monte de Sião que não se abala. Amém, igreja? Mas aí vem aquela coisa na sua mente: Osmarene, mas esses dias tem uma luta no meu casamento que tem me abalado, tem tirado o meu sono, tem me atormentado. Existe uma enfermidade na vida da minha mãe, na vida do meu pai, na minha vida.
que tem tirado o meu sono, que é como um espinho na minha carne, que tem doído lá no fundo da minha alma. Isso quer dizer que eu não confio no Senhor? Eu quero dizer para você o seguinte, que nós como matéria, como pessoas, nós vamos sentir aflições. Às vezes até o medo vai vir na nossa mente. Às vezes você vai ficar em conflito por algumas situações que você passa. Mas confiar no Senhor é confiar nas promessas que Deus fez para você. Nas promessas que está escrito na palavra. Aqui nosso Deus não está falando de promessas terrenas. Aqui Deus está falando que se você confiar nele, você jamais vai desviar dos caminhos dele. E você vai permanecer na presença. Permanecer nele, firmado nele. Eu vou falar uma coisa para você. Que um dia eu orando com muita dor, o Senhor falou para mim: a sua dor é na sua carne, mas o seu espírito é forte, porque confia em mim. Sabe, igreja? E eu fiquei com aquilo: Senhor, mas está tão difícil, eu estou com medo de morrer e deixar minhas filhas. E Ele falava para mim assim, ó, no meu espírito: o medo é um maligno na sua mente, mas eu que te fortaleço, eu que te cuido, eu que cuido da sua casa, eu que cuido das suas filhas. O Senhor cuida de você. Levante as suas mãos, fala assim: o meu Deus cuida de mim. Ele cuida. E Ele me lembrou de um fato que até hoje, quando eu me esmoreço, eu vejo o cuidado de Deus na minha vida. Tem vários fatos, mas esse me marcou muito. Eu estava no meu trabalho e minhas filhas estavam na minha casa com uma babá. E aí, igreja, lá na minha casa tinha uma parede como essa e 2 sofás de criança. E elas sentavam e mamavam ali, sempre. Elas amavam sentar e mamar naquele sofá. E nesse dia, a Adriana, que era a babá dela, falou assim: Osmarene, me deu uma vontade de arrumar o guarda-roupa delas. E eu falei: para vocês não ficar sozinhos aqui na sala, vocês vão mamar lá na cama hoje com a titia Adriana. E aí, do lado de lá da parede da minha casa tinha um lava-jato. E veio um carro de lá, de forma desordenada, perdeu o freio, arrebentou com a parede, levou tudo que tinha ali naquele lugar. E as minhas filhas estavam guardadas, a Adriana estava guardada em um outro quarto e nada foi tocado nelas. O Senhor as guardou. O Senhor tem te guardado. Quando eu cheguei lá, ganhava salário mínimo. Doeu, mas a gratidão pela vida das minhas filhas, pelo cuidado que Deus tinha feito por elas, pela integridade emocional da Adriana, por tudo que Deus tinha feito ali, era muito maior do que o desespero de ter que comprar coisas. Igreja, vai ter momentos que você vai passar por aflições, mas em nenhum momento o seu coração tem que duvidar que Deus está cuidando de você. Porque quando o Senhor fala, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não quer dizer que você não vai passar por aflição. Você vai passar por aflição, às vezes na sua carne, na sua matéria, nas coisas terrenas. Mas o seu espírito, quando confia no Senhor, é forte, é inabalável, porque existe um Deus que está aí dentro de você. E Ele te chamou, mas Ele te chamou com um espírito que não é covarde. Entende? Então quando o mundo falar para você: onde está o seu Deus? Você vai falar para ele: o meu Deus está aqui, ó, cuidando de mim.
É assim. Criança não nasce sendo obediente. Já vem com aquela raiz lá de Adão e Eva, né? É a natureza humana. E assim é o seu processo de conversão. Quando você começa a enxergar aquilo que Deus tem para você, começa o processo da renúncia, de abrir mão do seu eu, da sua velha natureza, de nascer do Espírito, fazer as obras de Deus sobre a sua vida. Você quer saber se você tem o Espírito de Deus comandando a sua vida? Pega uma folha e escreve as suas qualidades de um lado. Tudo que você tem visto, que você tem, depois que você está na presença de Deus, adquirido. E no verso, coloque os frutos da carne. Se essa lista da carne estiver bem maior do que a lista da frente, vai para o joelho, vai orar, vai buscar de Deus arrependimento, vai buscar do Senhor frutos, e frutos que só o Espírito de Deus pode colocar em você. Você busca a presença, você busca o Senhor, você renuncia a sua carne, e aí o Espírito de Deus nasce aqui, ó. Nasce aqui. Ele passa a fazer morada dentro de você. Não adianta você achar que eu nasci assim e vou morrer assim, que o Espírito Santo vai chegar rombando em você. É necessário uma atitude de mudança. Uma atitude de mudança. E essa mudança tem que partir de quem? Fala, de mim. Eu decido que eu não quero mais ser escrava do pecado. Você decide que não quer mais ser escravo. Você decide sair do deserto e não voltar mais, e chegar na terra prometida e alcançar essa terra prometida. Não fazer como eles que nem chegaram na promessa. Por quê? Porque eram soberbos. A soberba não deixou eles alcançar a terra prometida. Eles ficou o quê? Soberbos. Eles não quiseram aquilo que Deus preparou para eles. Eles não quiseram alcançar aquilo que Deus quiser para eles. Eles quiseram continuar fazendo o quê? A vontade da carne. A vontade da carne. E a vontade da carne nunca vai ser a vontade daquilo que Deus tem para você. Vai ser sempre o contrário. A sua vontade. Nós só não podemos produzir frutos de nós mesmos, igreja. Quando nós nascemos de Deus, os frutos têm que vir de Deus. Porque se nós continuarmos produzindo os frutos de nós mesmos, o Espírito de Deus não habita em você. Esses dias, eu falei para uma das meninas que está fazendo discipulado, falei assim, faz um propósito de jejum, para tirar isso aí, essa raiz da amargura que está dentro de você. Porque o pecado, ele não tem cara de bonzinho. Quando você vê, a atitude fala. Às vezes o maligno fica mentindo para você. Não, isso aí, ó, é só você deixar para lá. E aí fica ali um acúmulo de dor, de ferida, que não deixa o Espírito Santo habitar. E se o Espírito não vai em você, ele não te sela. E só é salvo quem tem o selo da promessa. Fala assim, eu quero o selo da promessa. E o selo da promessa é o Espírito Santo de Deus. Quem que é o Espírito Santo de Deus aí? Tem vindo no domingo? Hã? Tem buscado o Espírito Santo no domingo? Ou tem vindo só nas quartas-feiras no culto de libertação? A casa, que somos nós, fica vazia a partir do momento que você é liberto. Se você não preencher do Espírito de Deus, aquele que saiu vai pegar mais 7 demônios e se trazer para dentro de você.
E o estado que você estava se torna pior. É necessário que você busque o Espírito de Deus, preencha, para que quando o maligno chegar e voltar, está preenchido pelo Espírito de Deus, aquele que Jesus deixou, o Espírito da promessa. Amém, igreja? Jesus deixou o Espírito de Deus aí para você. E o Espírito Santo é maravilhoso, porque ele te orienta a como viver. Ele te orienta quando você está em perigo. Ele te orienta quando você está fazendo tudo o contrário à vontade de Deus. E tem mais, o Espírito de Deus traz para dentro de você algo que a sua natureza humana não tem, que é temor de Deus. Temor de Deus só vai vir quando o Espírito Santo entrar dentro de você. Porque o temor ao Senhor vem da natureza de Deus, não vem da nossa natureza humana, não. Vem da natureza do Senhor. O temor só nasce dentro de você. Sabe aquele temor quando seu pastor fala com você e você pensa assim: não concordo com ele não, mas eu vou obedecer? Amém? Não concordo muito com isso aí não, mas ela é uma bênção. Ela é direcionada pelo Espírito. Ele é direcionado pelo Espírito. Não, deixa eu calar aqui e fazer. E aí? Deus te honra pela obediência. O princípio, fala assim, o princípio da sabedoria é a obediência. Amém? E você está sendo treinado para ser obediente aqui. Tem gente que acha que é obediente, né? Tem gente que acha que é obediente. Não, eu obedeço tudo. Mas fala mal dos seus pastores para o vizinho. Fala mal para o seu colega, achando que está falando de bonzinho. Está repreendido esse espírito de fofoca na sua mente, na sua boca. Obediência é honrar a Deus sobre todas as coisas e honrar aquele quem Deus constituiu como líder aqui nessa terra. Está falando mal? Está emprestando o seu ouvido para que a outra pessoa fale mal? Não está sendo obediente. Vem uma pessoa falar dos meus pastores aqui para mim, para ver o que é que vai ouvir. Vem. Um dia eu estava na porta da igreja, uma irmã começou a falar mal da outra para mim. Eu falei, vai vigiar, irmã. Está repreendido esse espírito de fofoca na sua boca? Vigia, olha você, tira a trava do seu olho. Desse jeitinho. Eu não sei de fofoca nenhuma, não chega em mim, porque é desse jeito que eu respondo. Desse modelo. Quando eu não gosto de uma coisa, eu me calo e oro. Às vezes eu até me entristeço. Mas eu vou orar, porque eu sei que um coração que ora é direcionado por Cristo. E tudo que eu resolvo com os meus líderes. Amém? Você acha que é fácil a disciplina de Deus? Não é. Ser forjado o seu caráter na hora que você está passando no deserto, não é. Para Jesus também não foi fácil. Ele passou por dor, por humilhação, foi humilhado, foi pisoteado. A carne dele foi maltratada até não ter mais sangue. Mas mesmo assim, ele quis experimentar da vontade boa de Deus. A sua carne pode ser forjada, mas aprende uma coisa, a dependência de Deus, e que Deus não vai te dar uma prova maior do que você pode suportar. Treina o seu espírito a acreditar. Acreditar além das circunstâncias. Acreditar acima de tudo que Deus é contigo. Fala assim, Deus é comigo. Amém? Vamos ler aqui no 4. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam, presta atenção, para os seus caminhos tortuosos, levá-lo-ás o Senhor com os que obram maldade,
paz haverá sobre Israel. Amém, igreja? O Senhor vai fazer bem para aquele que acredita no Senhor e não se desvia, e que se desvia do mal. O Senhor vai fazer bem quando você tem a justiça no seu coração. Não fica com inveja do ímpio que tem dinheiro. Não fica inveja do ímpio que você acha que o casamento dele é perfeito. Porque o que está entre quatro paredes, você não conhece. Rede social não diz a respeito de ninguém. Vigie os seus olhos. Foque naquilo que Deus tem para você. Ore, espere, acredite que você tem um Deus que cuida de você. E Ele vai te guardar, porque os anjos do Senhor, Ele dá ordem ao seu respeito para te guardar e te livrar de todos os males. Você, às vezes, presencia alguns livramentos que Deus te dá. Assim como eu presenciei das minhas filhas. Você vê, mas muito mais são os livramentos que você não enxerga e que Deus te guarda quando você está na sua casa, quando você sai para o seu trabalho, quando você volta, em todo lugar. Porque o mundo jaz no maligno. As artimanhas, as ciladas do maligno estão em toda parte. A seta que voa de dia está ali, está aqui. Todo lugar. Mas Jesus, o Deus Todo-Poderoso, dá ordem aos anjos ao seu respeito, e os anjos estão ao seu redor para te guardar, para te livrar, para te cuidar de você. Então, o que eu quero finalizar nessa noite, que o Espírito Santo queimou no meu coração, no momento que eu passei por muita adversidade. Todo mundo passa, não é verdade? Preste atenção. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. Não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Essa é a promessa para você. Coisas terrenas são passageiras. Se você não está bem com seu marido, ore, espere. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua adorando, cuidando da sua salvação. Continua crendo. Enquanto você tiver fôlego, respire e ore e acredita. Faz igual Davi. Quando o filho dele estava tendo vida, ele orou, jejuou e tal. Amém? Quando tiver fôlego, ora, acredita. Se Deus quiser levar, é Deus. É a vontade dEle. E a vontade dEle é para que você não se perca, para que a sua família não se perca. Eu ouvi um testemunho essa semana de uma irmã falando que o pai dela era muito bravo, muito difícil. E ele foi num culto pela primeira vez. Chegou lá, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Quando ele voltou para casa, a mulher dele falou assim: eu não aceito você crente, e a partir de hoje, amanhã você pode pegar suas malas e ir embora, você só vai dormir aqui hoje. E aí, ele falou assim: mas Deus falou lá no culto para mim que estava preparando um lugar para mim, então eu vou acreditar. E ele dormiu e morreu. Igreja, a vontade de Deus é inquestionável. Talvez se ele continuasse vivo, ele se perdia e se desviava. Talvez se você receber essa bênção, talvez se você receber algo, você não vai honrar Deus como convém. Então, independente do que Ele te dá, independente do que você tem esperado, independente dos seus sonhos naturais, honre ao Senhor e ame Ele com toda a intensidade, com toda a força, porque Ele é o único digno de honra e de glória. E Ele é o único que é bom, independente do que você acha. A sua vontade não é boa. O que você acha, o que você acredita que sabe, a sua sabedoria humana é nada
perante a vontade e a sabedoria e o poderio de Deus. Amém? Amém? Quer ser uma pessoa inabalável? Ora. Quer ter uma fé reta, um coração puro? Ora. Jejua. Faz o que Deus tem falado para você fazer. Você vai ver que o Espírito de Deus vai nascer aqui, ó, dentro de você, vai te dar frutos. Frutos que vão permanecer para sempre. Amém? Pode ficar de pé.